Queridos amigos da nossa família SERS, para quem não me conhece, eu quero me apresentar. Meu nome é Gustavo Cordeiro, eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Sou também promotor de Justiça no Ministério Público de São Paulo, mestre e doutorando em Direito, e nós vamos estar durante esse ano de 2021 juntos aqui no seu curso tratando de temas extremamente importantes para a sua aprovação no seu concurso público dos sonhos. E a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje, vai tratar do seguinte tema: Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. E nós trataremos desse assunto fundamentalmente em 4 blocos. Então, você já sabe, cada bloco de aula corresponde a 15 minutos e nós teremos, portanto, 60 minutos de aula em que nós vamos tratar da Lei Maria da Penha, tão importante para o seu concurso público. Bom, para começo de conversa, eu quero explicar para vocês o conceito de violência de gênero. Percebam só. Violência de gênero. Olha só. A Lei Maria da Penha, ela não se aplica a qualquer agressão contra a mulher. Somente se aplica a Lei Maria da Penha se nós estivermos diante de violência de gênero. E o que significa isso? Significa que, para que haja incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que o agressor pratique violência contra a mulher por razões de desprezo ao sexo feminino. Portanto, perceba muito bem a particularidade do que é violência de gênero. Não é qualquer agressão contra qualquer mulher em qualquer contexto que vai caracterizar a incidência da Lei Maria da Penha. Somente quando estivermos diante de uma violência de gênero, ou seja, quando o agressor agredir uma mulher por razões de desprezo ao sexo feminino, por razões de menosprezo à mulher, é que nós teremos a incidência da Lei Maria da Penha. E eu gosto muito de, sempre que eu explico o que é violência de gênero, lidar com vocês com uma súmula do TJ de São Paulo, que é a súmula 114 do TJ. Entendendo essa súmula, que apesar de ser de São Paulo, apenas explicita algo que é presente em todo o país, essa súmula estabelece o seguinte: para efeito de fixação de competência em face da aplicação da Lei 11.340, ou seja, para que se aplique a Lei Maria da Penha, vamos lá, quem pode ser sujeito ativo da violência? Tanto o homem quanto a mulher. Opa! Então, eu já pude perceber que é possível a aplicação da Lei Maria da Penha se uma mulher agredir uma outra mulher. Só que nós vamos explicitar em que circunstâncias para que isso de fato aconteça. Continua a súmula. Figura como sujeito passivo dessa violência para que a Lei Maria da Penha incida apenas a mulher. Portanto, a partir disso, eu percebo que o homem não pode ser vítima de violência doméstica e familiar no contexto de aplicação da Lei Maria da Penha. Só a mulher é beneficiária dessa lei. Muito bem. Continua a súmula. Sempre que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, de relação familiar ou de afetividade, vamos falar sobre isso aqui já já, além de convivência íntima, com ou sem coabitação, ou seja, não há necessidade de as pessoas, agressor e agredida,
terem morado juntos ou estarem morando juntos, basta que tenha havido uma convivência íntima de afeto nesse contexto domiciliar, familiar ou de afetividade, continua a súmula, desde que, e aqui é que está o pulo do gato, a violência seja baseada no gênero. E aí a súmula 114 do TJ explica o que é essa violência baseada no gênero. É a ocorrência de opressão, de dominação e de submissão da mulher em relação ao seu agressor. Portanto, não é qualquer agressão em face de qualquer mulher que faz com que a Lei Maria da Penha incida. Somente incidirá a Lei Maria da Penha se estivermos diante de quê? De uma situação em que um homem ou uma mulher agridem uma mulher por razões de sexo feminino, por menosprezo à condição de mulher da vítima agredida. Muito bem. Bom, qual é o âmbito de abrangência da Lei Maria da Penha? O artigo 5º da Lei Maria da Penha explicita quais são as situações que podem caracterizar a aplicação da Lei Maria da Penha, da violência doméstica e familiar contra a mulher. E são 3 situações. Percebam só. Primeiro, unidade doméstica. O inciso 1 do artigo 5º prevê que, para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, primeira hipótese, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente entre pessoas. Pessoas essa que tenham ou não vínculo familiar entre elas, inclusive as esporadicamente agregadas. Portanto, aqui nós percebemos o seguinte, que estamos diante, nessa primeira hipótese, de uma incidência da Lei Maria da Penha, sempre que houver uma relação doméstica, sempre que a violência ocorrer, sempre que houver essa violência de gênero, mas desde que essa violência ocorra no espaço caseiro, no núcleo ali do lar. Pouco importa se as pessoas sejam ou não parentes entre si. Um exemplo simples. Uma empregada doméstica, ela frequenta o ambiente do lar diariamente, semanalmente, enfim, quinzenalmente, conforme o caso, mas ela, sem sombra de dúvida, está inserida nesse âmbito doméstico. Então, ainda que não haja vínculo familiar entre ela e as pessoas que ali moram, se houver uma agressão, uma violência baseada no gênero contra ela, se ela se der por razões de menosprezo à condição de mulher da vítima, caracteriza-se assim a Lei Maria da Penha nessa hipótese. Segunda hipótese. Também caberá a aplicação da Lei Maria da Penha sempre que houver uma violência no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são parentes ou que se consideram parentes, unidos por laços naturais de sangue, de afinidade, ou seja, laços legais, ou por vontade expressa das partes, ainda que não sejam parentes no sentido estrito. Ainda que essas pessoas não morem juntas, essa agressão no contexto familiar caracteriza a violência doméstica e familiar. Então, por exemplo, um genro agride a sogra que não mora com ele. Não há problema.
se essa agressão for baseada no gênero, é perfeitamente possível que a sogra seja beneficiária dos institutos da Lei Maria da Penha. E eu vou deixar muito claro para vocês algumas situações para que vocês não se preocupem. Mas o professor Gustavo está trazendo o conteúdo do artigo 5º. Eu estava esperando um conceito mais doutrinário. O nosso curso aqui no SERS vai direto ao ponto. Os conceitos doutrinários, ao menos em relação a essa lei, tendem a cair muito menos do que a literalidade da lei. E nós queremos que vocês cheguem na sua prova e assinalem a alternativa correta. Que vocês, na segunda fase, na fase oral, tenham o domínio daquilo que há de mais importante nessa lei. E é por essa razão que, evidentemente, nós vamos dar um maior enfoque à literalidade da lei como um todo. E você vai perceber isso nas nossas questões. Você sabe que agora nós temos um módulo não apenas teórico, mas um módulo também de questões. E é nesse módulo de questões que nós vamos perceber a importância dessa abordagem um pouco mais literal. Mas eu disse que nós tínhamos 3 âmbitos de incidência da Lei Maria da Penha. E o terceiro, qual é? A relação íntima de afeto. Primeiro, você já sabe, no âmbito da casa. Segundo, no âmbito da família. E terceiro, no âmbito afetivo. O inciso 3 do artigo 5º da Lei Maria da Penha estabelece que aplica-se a Lei Maria da Penha em qualquer relação íntima de afeto. Tenha o agressor, ou melhor dizendo, esteja o agressor convivendo atualmente ou tenha o agressor convivido no passado com a ofendida, independentemente, diz a lei, de coabitação. O que significa isso? Significa que se aplica a Lei Maria da Penha quando houver uma relação íntima de afeto atual, pessoas casadas, pessoas que namoram atualmente, pessoas que convivem numa união estável, ou então, se houve no passado uma relação íntima de afeto, um ex-marido em relação à ex-esposa, um ex-namorado em relação à sua ex-namorada, e olha um ponto importantíssimo aqui que é trazido pela lei. Independentemente de coabitação. Ou seja, não há necessidade de que as pessoas que estão nessa relação íntima de afeto morem juntos atualmente ou tenham morado juntas no passado para que a Lei Maria da Penha efetivamente se aplique. Olha só que interessante. Nós temos a súmula 600 do STJ que estabelece exatamente isso. Olha só. Para a configuração de violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. E o que significa isso? Significa dizer que, se nós estivermos diante de uma situação em que um ex-namorado agride uma ex-namorada por razões de desprezo ao sexo feminino, e esses ex-namorados não conviveram, não moraram juntos, não viveram sob o mesmo teto, essa ausência de coabitação não é suficiente para afastar a aplicação da Lei Maria da Penha. Segundo a súmula 600 do STJ, aplica-se a Lei Maria da Penha, mesmo que não tenham morado juntas as pessoas, o agressor e a agredida. Muito bem. E agora, caminhando para o final deste bloco, eu quero tratar com vocês das formas de violência previstas na nossa Lei Maria da Penha. E a nossa Lei Maria da Penha, ela traz 5 formas de violência lá no artigo 7º da Lei 11.340. A primeira
é a violência física, prevista lá no inciso 1º. Percebam só. A violência física é uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Entendida essa violência física como qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da mulher. Portanto, lesões corporais, vias de fato, situações que de alguma forma ofendem a saúde da mulher ou sua integridade corporal caracterizam aqui violência física. Semelhantemente, em segundo lugar, há a chamada violência psicológica. Inciso 2 do artigo 7º prevê que é uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou então que vise degradar a mulher, controlar as suas ações. Muito cuidado aqui, viu, gente? O homem que controla as ações da mulher, não deixa ir, né? Fica controlando onde ela está, enfim, caracteriza o quê? Violência psicológica para fins da Lei Maria da Penha. Eventuais controles de comportamento, de crenças, de decisões da mulher, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher. É preciso que fique claro que não se aplica apenas a Lei Maria da Penha quando estivermos diante de uma situação que envolve violência física. Sempre que nos depararmos com uma situação de violência psicológica, também estaremos diante de um caso próprio de violência doméstica e familiar contra a mulher. Continuemos, são 5, vamos agora para o terceiro tipo de violência, inciso 3, violência sexual. Considerada essa violência sexual como qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, a manter ou a participar de uma relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força, ou que induz a mulher a comercializar a sua sexualidade. Ou então, olha que interessante, isso tem uma cara muito grande de cair na sua prova. Impedir a mulher de usar qualquer método contraceptivo, isso também caracteriza a violência sexual. Também a conduta do agressor que force a mulher ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou qualquer comportamento que limite ou anule o exercício legítimo da mulher em relação aos seus direitos sexuais e reprodutivos. Em outras palavras, a exploração da sexualidade da mulher, estupro, situações que envolvam a sexualidade da mulher caracterizam essa violência sexual. Quarta hipótese, a violência patrimonial. Inciso 4, caracteriza a violência patrimonial o quê? A conduta que configure retenção, subtração, destruição dos seus objetos, parcial ou total, dos seus instrumentos de trabalho, você dá fim nos instrumentos de trabalho da mulher, documentos pessoais, isso aqui acontece muito na prática, sumir com RG, sumir, né, com eventuais certidões, apropriar-se de bens, valores ou recursos econômicos da mulher, inclusive aqueles destinados a satisfazer as suas necessidades. E, finalmente,
temos a violência moral, que é caracterizada, inciso 5º, como qualquer conduta que caracterize calúnia, difamação ou injúria. Muito bem. Eis aqui as 5 hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher e falamos também sobre as 3 situações que fazem com que a Lei Maria da Penha seja aplicada no âmbito do lar, no âmbito das relações familiares e no âmbito da relação íntima de afeto. Muito bem. Agora, eu quero tratar com vocês de uma parte um pouco mais prática. Nós vamos, em todas as nossas aulas, responder questões. E eu trouxe aqui uma questão, prova CESP 2020, MP Estadual do Ceará. O pessoal fala prova CESP, meu Deus do céu, complicado. Conforme a Lei Maria da Penha, caracteriza uma forma específica de violência doméstica e familiar contra a mulher. Opa! Eu estou falando do quê? Do artigo 7º da Lei Maria da Penha. Vamos ler aí as assertivas. E aí é bem tranquilo, porque a gente acabou de ver o artigo 7º, né? Então, muito provavelmente, você vai matar essa questão de forma muito rápida. Primeira hipótese. Retenção dos documentos pessoais da mulher, o que constitui violência patrimonial. Opa! Eu lembro de alguma coisa nesse sentido. Se eu lembro, eu já coloco uma bolinha no sentido de que pode ser esse aqui. B. A conduta que impeça de usar um método contraceptivo. Opa, bolinha, isso aqui está certo. Vamos continuar para ver se está certo ao todo? O que constitui violência moral? Não, isso aqui constitui violência sexual. Então a B está errada. C. Destruição dos objetos e instrumentos de trabalho da mulher, o que constitui violência física? Não, isso aqui constitui violência patrimonial. Então essa está errada. Conduta, alternativa D, que limite o exercício dos direitos sexuais, o que constitui violência psicológica? Não. Isso aqui caracteriza violência sexual. E conduta que faça participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, o que constitui violência moral? Não, violência sexual. E aí, diante disso, você já sabe qual é a alternativa correta aqui? É a alternativa A. A retenção dos documentos pessoais da mulher constitui violência patrimonial. Dessa forma, então, nós concluímos o nosso primeiro bloco e a partir do bloco que vem vamos tratar de algumas questões controvertidas e vamos avançar nesse nosso estudo da Lei Maria da Penha, ok? Eu quero começar a tratar com vocês de questões controvertidas na doutrina e na jurisprudência a respeito deste assunto. E a primeira delas é a constitucionalidade ou não da Lei Maria da Penha. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC número 19, entendeu que a proteção exclusiva à mulher atribuída pela Lei Maria da Penha é constitucional. O artigo 1º, disse o Supremo, da Lei 11.340, surge sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros, homem e mulher. E esse tratamento diferenciado, disse o Supremo, é harmônico com a Constituição Federal. Por quê? Porque é necessária a proteção especial da mulher ante as suas peculiaridades físicas e morais e ante a cultura brasileira, que é indiscutivelmente fundamentada sob um fulcro patriarcal e sob um ponto de vista machista. Então, nessa perspectiva, entendeu o Supremo Tribunal Federal que o fato de a Lei Maria da Penha atribuir à mulher um sistema especial de proteção
em relação ao homem não é inconstitucional. Não viola o princípio da isonomia, muito pelo contrário, consagra o princípio da isonomia, na exata medida em que está tratando desiguais desigualmente. Desiguais no sentido de que a mulher tem peculiaridades físicas, peculiaridades morais e, num certo sentido, ela é prejudicada diante da cultura brasileira que há séculos desenvolve uma proeminência da figura masculina em face da feminina, o que é muito bem perceptível na nossa sociedade. Portanto, se alguém em algum momento perguntar se a Lei Maria da Penha ela é inconstitucional, se ela viola o princípio da igualdade, responda que não, e que isso já foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC número 19 do Distrito Federal. Ok? Segundo ponto. Aplica-se o princípio da insignificância no âmbito da Lei Maria da Penha? Em outras palavras, o que eu estou perguntando é o seguinte: se houver um pequeno arranhão do agressor em relação à mulher, um simples empurrão, algo que não seja relevante, é possível aplicar-se o princípio da insignificância ao caso? E o entendimento de nossos tribunais superiores é no sentido de que não. Súmula 589 do STJ é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou nas contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Portanto, eu tive uma situação simples, né? Só empurrei a minha ex-namorada, pratiquei vias de fato, que é uma contravenção penal. Será que não se aplica o princípio da insignificância aqui? Súmula 589 do STJ, não se aplica absolutamente o princípio da insignificância aqui. Ok? Próximo ponto, também extremamente relevante. E aqui eu aposto que esse assunto pode vir para você numa prova dissertativa, pode vir para você numa prova oral, e a pergunta será a seguinte: candidato, a Lei Maria da Penha, ela é aplicável aos transexuais, às pessoas que nasceram com uma realidade morfológica masculina, mas durante a sua vida, em algum momento, identificaram-se com o gênero feminino? E aí, aplica-se ou não a Lei Maria da Penha para as pessoas transexuais? Vamos lá. Bom, para responder a essa questão, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em relação aos transexuais, nós precisamos tratar de três critérios. O primeiro critério é o critério biológico. E esse critério diz o seguinte: somente quem nasceu mulher, pode ser beneficiado pela aplicação da Lei Maria da Penha. Esse critério, portanto, automaticamente excluiria dos transexuais ou das transexuais esse âmbito de proteção da Lei Maria da Penha. Porque somente quem nasceu para essa corrente numa realidade morfológica feminina é que pode ser mulher para os fins da Lei Maria da Penha. Inclusive, os defensores desse critério sustentam que, em se tratando de direito penal, nós sempre precisamos ter uma interpretação mais restritiva, o mais restritiva possível. Não é? E aí, é esse o primeiro critério. Nós temos um segundo critério, que é o critério psicológico. E segundo esse critério, basta que a pessoa se identifique como mulher para que a Lei Maria da Penha seja aplicada.
E qual é o problema desse critério? O problema desse critério é o seguinte: quando nós estamos diante de uma situação em que basta a convicção interna para que isso seja suficiente, para que essa pessoa se socorra ou não da Lei Maria da Penha, nós criamos um problema de segurança jurídica. Então, esse segundo critério, ele não é adotado como prevalente pela falta de segurança jurídica. Por quê? Eu não consigo esquadrinhar o pensamento de uma determinada pessoa para saber se ela se identifica como mulher ou como homem. Então, a pessoa que efetivamente agredisse essa transexual com um critério psicológico, ou com um simples critério psicológico, não teria elementos suficientes para ter essa segurança jurídica de saber se essa pessoa é mulher ou se não é. Por essa razão é que tem prevalecido o critério jurídico. Para responder, portanto, essa questão, se aplica ou não aos transexuais a Lei Maria da Penha, tem prevalecido o critério jurídico. E o que é o critério jurídico? O critério jurídico diz o seguinte: é aplicável a Lei Maria da Penha às transexuais desde que haja a retificação no registro civil, ainda que não haja cirurgia de redesignação sexual. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: sempre que nós estivermos diante de uma transexual que nasceu com a realidade morfológica masculina, mas que, num determinado momento, por uma ação judicial ou eventualmente por uma simples retificação extrajudicial do seu assento, para que lá não esteja mais constando o sexo masculino, passe a estar lá, no registro civil dessa transexual, o sexo feminino. Se houver essa alteração, essa retificação no registro civil, prevalece que essa pessoa se torna mulher para todos os fins legais, inclusive para atrair o âmbito da aplicação da Lei Maria da Penha em seu favor. Nessa perspectiva, pouco importa se houve ou não a cirurgia de redesignação genital, ou seja, pouco importa que essa transexual tenha efetivamente retirado o órgão sexual masculino e feito essa cirurgia de redesignação. Não. Ainda que, segundo prevalece, a pessoa não tenha feito a cirurgia e mantiver o órgão sexual masculino, se houver essa alteração do registro civil para que lá conste o sexo feminino, isso é suficiente para que essa pessoa, essa transexual, seja considerada mulher para todos os fins legais, inclusive para atrair o âmbito de incidência da Lei Maria da Penha. Ok? Próximo ponto controvertido é a aplicabilidade ou não da Lei Maria da Penha nas relações homoafetivas. E aqui é simples a situação. Primeiro, em relação a relações homoafetivas masculinas entre dois homens, evidentemente, não se aplica a Lei Maria da Penha, que é dedicada, conforme o seu artigo 1º, à exclusiva proteção da mulher. Por outro lado, em se tratando de relações homoafetivas femininas, se houver violência de gênero, ou seja, se houver uma agressão da agressora contra a vítima, pelo simples fato de a vítima ser mulher, aí aplica-se sim a Lei Maria da Penha. Até porque o artigo 5º, parágrafo único desta lei, prevê que as relações pessoais enunciadas nesse artigo, e aqui estamos falando do artigo 5º, vamos pensar aí no inciso 3, né? Relação íntima de afeto. Essas relações íntimas de afeto independem
de orientação sexual. Portanto, se nós estivermos diante de uma relação homoafetiva feminina entre duas mulheres, aplica-se sim a Lei Maria da Penha se a agressora tiver agredido a vítima por razões de gênero, por razões de desprezo à condição do sexo feminino. Ok? Muito bem. Próximo ponto do nosso encontro neste segundo bloco diz respeito à ação penal. As infrações penais praticadas no contexto da Lei Maria da Penha, quais serão ou qual será a ação penal em relação a elas? Percebam só. A ação penal dos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher vai depender de qual a infração penal efetivamente praticada. Se a infração penal for uma contravenção de vias de fato, a ação penal será pública incondicionada, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal ao analisar o artigo 17 da Lei de Contravenções Penais. Nos crimes contra a honra, se houver uma injúria, uma difamação, uma calúnia contra a mulher, a ação penal será de iniciativa privada. Se nós estivermos diante de uma ameaça, há uma ameaça contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, essa ameaça, artigo 147 do Código Penal, se sujeitará à ação pública condicionada à representação. E muita atenção aqui, porque de todos os crimes possíveis no contexto de violência doméstica e familiar, esse crime de ameaça, ele vai fazer com que nós tenhamos algumas consequências importantes que nós veremos ainda neste bloco. Gravem isso. A ameaça, na Lei Maria da Penha, se sujeita à ação penal pública condicionada à representação. E aí, o que vai efetivamente despencar na sua prova é essa quarta hipótese aqui. Já vou fazer até um asterisco para você lembrar. Lesão corporal dolosa. Vejam só. Qualquer lesão corporal dolosa num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, seja essa lesão leve, grave ou gravíssima, se sujeitará à ação pública incondicionada. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que todas as lesões corporais leves, todas, como regra, nos termos do artigo 88 da Lei 9.099 de 95, se sujeitarão à ação penal pública condicionada à representação. Mas, ou como diria o professor Alexandre Salim, quando estivermos diante de uma lesão corporal dolosa contra a mulher num contexto de violência doméstica e familiar, essa ação penal não será pública condicionada à representação, será pública incondicionada. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal desde 2012. E aí, a súmula 542 do STJ diz exatamente isso. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar contra a mulher é pública incondicionada. Professor, mas qual que é a consequência prática disso? A consequência prática disso é a seguinte: se a ação penal da lesão corporal dolosa num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada, ela não pode, por exemplo, retirar a representação ou se retratar da representação.
Aliás, nem é exigível a representação neste caso. Basta que a mulher seja agredida, que o fato chegue ao conhecimento da autoridade policial para que se instaure o competente inquérito policial e que essa infração penal seja investigada, processada e julgada, independentemente da vontade da vítima. Então, ainda que a vítima não queira que o processo siga, no caso de lesão corporal dolosa, a sua vontade pouco importa, porque o agressor será processado. Ok? Muito bem. Muito bem. Bom, próximo ponto importante aqui para nós diz respeito à retratação da representação. Se eu estou falando de representação, eu estou falando de quê? De crimes num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher que se sujeitam à ação penal pública condicionada à representação. Como, por exemplo, é o crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal. Se uma mulher foi ameaçada e representou contra o seu marido, somente será possível a retratação dessa representação em audiência e até o recebimento da denúncia. É isso que está previsto no artigo 16 da Lei 11.340. Nas ações penais públicas condicionadas à representação, só será admitida a renúncia, na verdade, o legislador se confundiu, a expressão correta é retratação, somente será admitida a retratação da representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. O que significa isso? Professor, se houve uma agressão, uma lesão corporal dolosa num contexto de violência doméstica e familiar. Eu cheguei lá no delegado e falei que o meu ex-marido, que eu queria que ele fosse processado. Só que aí eu vim depois, me arrependi, e eu não quero mais que ele seja processado. Eu posso me retratar da representação que eu fiz? Primeiro, nem representação você fez. Porque, como nós acabamos de ver, a lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e familiar se sujeita à ação penal pública incondicionada. Incondicionada. Muito bem. Segundo, se eu quiser que a investigação pare, eu não posso, porque esse dispositivo do artigo 16, que permite a retratação da representação perante o juiz até o recebimento da denúncia, somente aplica aquelas infrações penais em que houver o quê? Ação penal pública condicionada à representação. O que não é o caso da contravenção de vias de fato, o que não é o caso da ação da lesão corporal dolosa. Então, como é que fica esse cenário aqui? E eu tomo a liberdade de trazer um quadro comparativo. Retratação da representação. O tema é esse. Retratação da representação. No Código de Processo Penal, a retratação da representação pode ocorrer até o oferecimento da denúncia. E na Lei Maria da Penha, a retratação, segundo o artigo 16, somente pode ocorrer até o recebimento da denúncia. Código de Processo Penal, oferecimento, Lei Maria da Penha, recebimento. E aí? Lá no CPP, a retratação, a representação pode ocorrer de qualquer forma, enquanto no artigo 16 da Lei Maria da Penha, a retratação somente pode ocorrer em uma audiência especial perante o juiz. Ok? Muito bem. Vamos lá para o nosso exercício de fixação. Vamos conversar sobre uma prova que foi feita pela FCC, Fundação Carlos Chagas, em 2014, MP estadual. Vamos lá.
Nas ações penais abrangidas pela chamada Lei Maria da Penha, admissível a renúncia à representação da ofendida perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Ou seja, o que é que está querendo saber o examinador aqui? Quando é possível essa retratação da representação nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, que só poderá ocorrer perante o juiz em audiência? Resposta. Aliás, assertivas. Primeiro, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Vamos lá. Se nós olharmos, por exemplo, o crime de injúria, é um crime sem violência ou grave ameaça, mas esse crime é de ação penal privada. Portanto, se é de ação penal privada, não dá para a gente falar em renúncia à representação, logo, essa assertiva está incorreta. Alternativa B. Cabe essa audiência em qualquer crime. Opa, essa aqui também está errada. Por quê? Porque só cabe essa audiência nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. E nós já vimos que, por exemplo, o crime de lesão corporal leve, dolosa contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar é de ação penal pública incondicionada. Se é incondicionada, não se admite a renúncia à representação. Então, errada essa assertiva. A mesma razão faz com que a alternativa C também esteja errada. Não cabe essa renúncia à representação no crime de lesão corporal leve. Por quê? Porque no crime de lesão corporal leve, a ação é pública incondicionada. Aqui, D, de novo lesão corporal leve, eu já sei que está errada, só por estar dito que é lesão corporal leve. E aí? A alternativa E é que sobra. Qual é que é a certa? Qual é que é a correta? A alternativa E, que é o crime de ameaça. O artigo 147, parágrafo único do Código Penal, prevê que o crime de ameaça se sujeita à ação penal pública condicionada à representação. Portanto, a mulher que é vítima de uma ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, ela precisa representar. E se ela precisa representar, ela pode posteriormente se retratar da sua representação, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Ok? Assim nós concluímos esse outro bloco e vamos avançar para o nosso terceiro bloco, em que trataremos de vedações e outros temas também muito importantes no nosso conteúdo e no seu concurso público. Vamos começar falando a respeito das vedações. O que é que o legislador proibiu que fosse aplicado em favor do agressor nos crimes praticados mediante violência doméstica e familiar contra a mulher? Bom, percebam que, se estamos falando na Lei Maria da Penha de um sistema especial de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, é necessário que alguns benefícios penais ou processuais penais não possam ser outorgados ao agressor que é condenado por um delito dessa natureza. Então, comecemos a tratar das vedações que envolvem aí a Lei Maria da Penha. Primeiro, a aplicação da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, é vedada aos crimes praticados sob o rito da Lei Maria da Penha. Percebam só o que diz o artigo 41 da Lei 11.340.
aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. Portanto, para todas as infrações penais sob o rito dos juizados especiais criminais, as contravenções penais, todas elas, e aqueles crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos, não se aplica em relação a eles os benefícios da Lei 9.099 de 95, quando eles forem praticados num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, não caberá ou não caberão esses benefícios para os crimes de lesão corporal dolosa, de ameaça, de injúria que forem ocorridos contra a mulher nesse contexto da Lei Maria da Penha. Explicitando ainda melhor, aprofundando ainda mais o que diz o artigo 41 da Lei Maria da Penha, vem a súmula 536 do STJ, que prevê o quê? Que a suspensão condicional do processo e a transação penal, suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95 e transação penal prevista no artigo 76 do mesmo diploma, não se aplicam esses dois institutos, esses dois benefícios processuais, para os delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. E aí, vem o Supremo Tribunal Federal e escancara a proibição. Perceba que o artigo 41 da Lei Maria da Penha somente proíbe a aplicação da Lei 9.099 para os crimes. Perceba que a súmula 536 do STJ apenas proíbe a aplicação de suspensão condicional do processo e de transação penal em relação aos delitos. Nenhum desses dois enunciados proíbe a aplicação da Lei 9.099 para as contravenções penais. E aí, chegou essa situação ao Supremo Tribunal Federal. Supremo, pode ou não uma contravenção penal, como por exemplo de vias de fato, ser praticada num contexto de violência doméstica familiar e o agressor condenado ser beneficiado durante o processo ou durante a condenação com algum dos institutos da Lei 9.099? A resposta é não. O preceito do artigo 41 da Lei 9.099, assim diz o Supremo, alcança toda e qualquer prática delituosa contra a mulher. Atenção para isso. Até mesmo as contravenções penais como vias de fato. Portanto, a Lei Maria da Penha e a súmula 536 do STJ deixam claro que não cabe a aplicação da Lei 9.099 para os crimes praticados no contexto de violência doméstica familiar. Por outro lado, no que se refere às contravenções penais, embora não haja uma proibição legal para a sua aplicação, para a aplicação da Lei 9.099, o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro que não cabe para as contravenções penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar os institutos da Lei 9.099 de 95. Bom, e aí? Então, vamos colocar aqui um crime de lesão corporal leve como exemplo. Artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Como regra, esse delito se sujeita à Lei 9.099 de 95. É, como regra, uma infração penal de menor potencial ofensivo. Portanto, como regra, a lesão corporal leve
é de competência dos juizados especiais criminais. A apuração se dá por meio de um termo circunstanciado. Cabe como regra, para as lesões corporais gerais, leves, transação penal, do artigo 76. Cabe também suspensão condicional do processo, do artigo 89. Então, se, por exemplo, há uma briga de vizinhos, um vizinho agride o outro, como regra, isso vai ser uma infração de menor potencial ofensivo, havendo tão somente uma lesão leve ali, que será de competência do GCRIM. Caberá para o agressor transação penal. Caso ele não aceite ou não faça jus, poderá caber para ele a suspensão condicional do processo. Portanto, nessas lesões corporais comuns, esses institutos da Lei 9.099 de 95 são amplamente admitidos. Por outro lado, quando estamos diante de uma lesão corporal leve no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não é de competência do GCRIM, e sim do juízo comum. A apuração ocorrerá por um inquérito policial e não por um termo circunstanciado. Não será possível a transação penal. O MP deverá oferecer a denúncia e não caberá suspensão condicional do processo. O juiz deverá prolatar a sentença. Muito bem. Outra proibição da Lei Maria da Penha diz respeito às penas exclusivamente pecuniárias. O artigo 17 da Lei Maria da Penha prevê que é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou penas de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique num pagamento isolado de multa. Portanto, se o sujeito for condenado por uma contravenção penal ou por um crime num contexto de violência doméstica e familiar, não é possível 1. Pagamento de cesta básica. 2. Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito consistente na prestação pecuniária, artigo 44 e seguintes ali do Código Penal. E, terceiro, não será possível a substituição por uma pena isolada de multa. Ok? Essas, portanto, são as vedações que envolvem aqui a Lei Maria da Penha em relação às infrações penais praticadas nesse contexto. E aí, eu quero trazer uma questão para você a respeito desse tema. Questão CESP. Opa! 2020, MP do Ceará. A gente vê questão CESP e já fica o quê? Assustado, né? Assustado. Vamos lá. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se o quê? Alternativa A, transação penal? Já vimos que não, né? Súmula 536 do STJ. Cabe pena de prestação pecuniária? Opa, acabamos de ver que não cabe. Artigo 17 da Lei Maria da Penha. Cabe suspensão condicional da pena? Opa, professor Gustavo não falou nada disso. Então, vamos ver. Suspensão condicional da pena, aquela do artigo 77, né? Lá do Código Penal. Ok. Suspensão condicional do processo? Cabe? Não. Súmula 536 do STJ. Pagamento isolado da pena de multa? Cabe? Não. Artigo 17 da Lei Maria da Penha. Opa! Então, ainda que eu não tivesse esse conhecimento, por exclusão, eu chegaria à conclusão de que a alternativa correta é a alternativa C. Somente cabe suspensão condicional da pena, lá do artigo 77 do Código Penal. É possível a suspensão condicional da pena
sempre que estivermos diante de um crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ok? Sempre que a pena imposta for de até 2 anos. Correto? Muito bem. Show, show, show. E aí, ainda nesse bloco, eu quero começar a tratar com vocês sobre as chamadas medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Começando sobre aspectos gerais dessa medida protetiva. Percebam só. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha, conceitualmente, são um instrumento de proteção da mulher contra a violência doméstica e familiar praticada em seu desfavor. São possíveis as medidas protetivas, seja o fato criminoso ou não. Por exemplo, se estivermos diante de uma situação de um furto de um marido em relação a coisas de sua esposa, nós sabemos que há uma escusa absolutória que faz com que esse fato não seja punido, faz com que esse fato não seja criminoso. Porém, é perfeitamente possível o quê? A aplicação de uma medida protetiva se houver uma violência patrimonial de um marido em relação à sua esposa. Sabe por quê? Porque essas medidas protetivas, elas não são exclusivamente criminais. Elas podem ser aplicadas tanto num processo criminal como num processo civil. Opa! Professor, então se eu tiver num processo de divórcio litigioso, sujeito está dando fim nos meus pertences pessoais, é possível que o juiz civil, o juiz lá da vara de família, ele possa efetivamente aplicar essas medidas protetivas, ainda que esse fato não seja considerado criminoso, em razão das escusas absolutórias? A resposta é sim, é perfeitamente possível. Bom, e qual é a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha? A natureza dessas medidas protetivas de urgência é de medidas cautelares pessoais, tal como aquelas medidas cautelares pessoais do artigo 319 do Código de Processo Penal. Professor, eu fiz o pedido da medida protetiva e o juiz não deu. Qual o recurso cabível? Tem muita discussão em relação a isso, mas tem prevalecido que cabe agravo de instrumento dessa decisão. Mas, logicamente, como não há consenso em relação a isso, aplica-se o princípio da fungibilidade com toda certeza a esse caso aqui. Muito bem. Bom, vamos começar então a ver as medidas protetivas em espécie ali do artigo 22 da Lei 11.340. E esse dispositivo prevê que, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente. O que significa isso? O juiz pode aplicar uma, algumas ou todas, a depender da circunstância, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Essa expressão entre outras nos faz concluir que o rol das medidas protetivas do artigo 22 é um rol exemplificativo e não um rol taxativo. Nada impede que o juiz aplique outras medidas protetivas não arroladas no artigo 22, desde que atenda aos imperativos de necessidade, adequação e proporcionalidade previstos lá nas regras gerais para as medidas cautelares pessoais do artigo 282 do Código de Processo Penal. E quais são essas medidas em espécie? Inciso 1. Primeira medida.
suspensão da posse ou restrição do porte de armas, comunicando-se ao órgão competente nos termos do Estatuto do Desarmamento. Portanto, a primeira medida protetiva possível do juiz em relação ao agressor é a de, se o agressor tiver a posse de arma ou o porte de arma, o juiz poderá suspender a posse ou o porte de arma e comunicará isso ao órgão competente. Ok? Segunda medida protetiva de urgência, inciso 2. O juiz poderá determinar o afastamento do lar, do domicílio ou do local de convivência com a ofendida. O que significa isso? O juiz poderá determinar que, se o agressor mora sob o mesmo teto da pessoa ofendida, o juiz poderá determinar que o agressor saia da casa e a ofendida fique na casa. Professor, mas é possível? Vamos supor que o agressor seja o locador da casa, que seja o agressor ali que pague as contas, a casa é do agressor, a mulher está vivendo de favor ali. Não há nenhum problema em relação a isso. É perfeitamente possível, à luz do artigo 22, inciso 2 da Lei Maria da Penha, que o agressor, quem quer que seja, pouco importando a circunstância, possa o quê? Ser afastado do lar conjugal, sob o mesmo teto que ele conviva com a ofendida. Bom, e eu quero dar uma pausa nesse bloco número 3. No próximo bloco, nós vamos concluir as medidas protetivas de urgência e nós vamos falar sobre o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento às medidas protetivas impostas sob o regime da Lei Maria da Penha, e nós vamos finalizar tratando aí de mais uma resolução de questões. Eu quero continuar a tratar com vocês sobre as medidas protetivas em espécie. E eu vou fazer isso continuando o artigo 22. Já tratamos do inciso 1 e do inciso 2 no último bloco, e nós vamos agora começar o inciso 3 do artigo 22. É possível que o juiz aplique de imediato, já lá no início da apuração do fato, as seguintes medidas protetivas de urgência. 2 pontos. Inciso 3. O juiz poderá determinar a proibição de determinadas condutas, entre as quais, 2 pontos, a linha A. O juiz poderá proibir que o agressor se aproxime da ofendida, dos familiares da ofendida, por exemplo, da mãe da ofendida, por exemplo, do pai da ofendida, e também proibição de aproximação das testemunhas, de eventuais pessoas que tenham tido contato com o fato, com a agressão, e eventualmente haja algum receio em relação à integridade física, psíquica dessas testemunhas. E quando o juiz assim o fizer, ele deverá fixar um limite mínimo entre estes, ou seja, entre o agressor e a ofendida, os familiares da ofendida e eventuais testemunhas. E aí o juiz estabelecerá distanciamento de 200 metros, de 400 metros, enfim, um limite mínimo, e não será possível que o agressor se aproxime aqui. Segundo, a linha B. O juiz também poderá determinar a proibição de contato do agressor com a ofendida, com os seus familiares e com testemunhas por qualquer meio de comunicação.
Significa dizer que o agressor, se for imposta essa medida aqui da linha B, não poderá ligar pelo telefone, não poderá fazer chamada de FaceTime, não poderá mandar uma mensagem de WhatsApp, não poderá, evidentemente, falar pessoalmente, não poderá encaminhar um e-mail, não poderá, sei lá, mandar sinal de fumaça. Ele estará terminantemente proibido de se comunicar de qualquer forma com a vítima, os familiares da vítima ou eventuais testemunhas. A linha C, terceira proibição que pode ser imposta contra o agressor, é a proibição de frequentar determinados lugares para preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Por exemplo, é perfeitamente possível que o juiz eventualmente determine a proibição de que o agressor frequente o clube do qual a agredida, a vítima, é sócia. Perfeitamente possível, olha, está proibido de frequentar o clube. Por quê? Porque a vítima frequenta um clube e caso você esteja lá, isso pode de alguma forma gerar algum constrangimento e a integridade física ou psíquica da mulher pode ser prejudicada ali naquele contexto. Ok? Bom, além disso, nós temos outras medidas protetivas possíveis a partir do inciso 4º. Veja só, inciso 4º. O juiz também poderá determinar a restrição ou a suspensão de visitas aos dependentes menores. Cuidado aqui com essa observação. Desde que ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou o serviço similar. Portanto, o juiz pode determinar, agressor, você está proibido de visitar o seu filho, ou está proibido de visitar, eventualmente, o seu enteado, mas o juiz não poderá fazê-lo de imediato. O juiz, para determinar essa medida, deverá antes ouvir a equipe multidisciplinar, psicólogo do fórum, ouvir a assistente social ali do fórum, ou, eventualmente, profissionais da rede pública, do CRAS, do CREAS, que recomendem essa medida por entenderem que a presença do pai é perniciosa em relação àquela criança ou àquele adolescente. Muito bem. Inciso 5. Inciso 5. O juiz também poderá determinar a prestação de alimentos provisórios ou provisionais. Atenção aqui para esse inciso 5. Porque se na sua prova cair a seguinte questão, diante da demonstração de uma infração praticada no contexto de violência doméstica e familiar, o juiz criminal ou o juiz da vara de violência doméstica poderá impor alimentos provisórios ou provisionais para a ofendida. E aí você vai olhar, vai falar, opa, juiz criminal deferindo alimentos? E é exatamente isso o que está previsto aqui na nossa Lei Maria da Penha, no inciso 5 do artigo 22. Ok? E aí, depois desses 5 incisos que estão na Lei Maria da Penha desde a sua vigência, desde 2006, nós tivemos, em abril de 2020, 2 novas medidas protetivas trazidas aqui e que eu quero falar a vocês, até porque você deve saber que o examinador adora novidade. E se o examinador gosta de novidade, significa que a chance desses 2 incisos, incisos 6 e 7, incluídos pela Lei 13.984 de 2020, de abril de 2020,
é muito grande a chance dessas duas novas medidas protetivas caírem no seu concurso público. Vejam só. Inciso 6. O juiz poderá determinar o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Inciso 7. O juiz poderá determinar atendimento psicossocial do agressor, seja esse atendimento individual ou em grupo de apoio. Percebam, portanto, o seguinte: a Lei Maria da Penha, até abril de 2020, previa apenas medidas protetivas, entre aspas, punitivas. Afastamento, distanciamento, saída do lar, proibição de comunicação, só com o aspecto de reprimir o agressor. Em abril de 2020, a Lei Maria da Penha passa a ter esses dois novos incisos que têm um propósito curativo, tem um propósito de trabalhar a recuperação do agressor, impondo que ele frequente sessões de tratamento psicossocial, que ele vá à psicóloga, que ele vá à assistente social, enfim, que ele compareça a programa de reeducação. E é importante dizer o seguinte: se eventualmente ele não cumprir quaisquer das medidas protetivas e especialmente essas duas últimas aqui, as mais recentes, duas consequências. Ele pode ser preso preventivamente e ele pode o quê? Ele poderá incidir na infração penal do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Ok? Certo? Bom, eu quero tratar com vocês especificamente, de forma um pouco mais aprofundada, aqui, sobre a medida protetiva de afastamento do agressor do lar conjugal. Afastamento do lar pelo agressor, que é aquela medida protetiva prevista no artigo 22, inciso 2 da Lei Maria da Penha. Em 2019, nós tivemos também novidades nesse âmbito aqui. E é importante que você conheça o artigo 12C da Lei Maria da Penha, porque ele também é uma novidade. Então, há uma grande chance disso aqui cair na sua prova muito em breve. Esse dispositivo prevê o seguinte: verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica familiar ou então dos dependentes da vítima, o agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência. E a questão toda aqui qual é? A questão aqui é a seguinte: quem é que poderá afastar o agressor do lar conjugal? Resposta: inciso 1, a autoridade judicial. Inciso 2, o delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, e pelo próprio policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Ou seja, vamos explicar isso aqui. Quem tem a competência para aplicar as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha é o juiz. Ponto. É o juiz. Agora, em relação à medida do artigo 22, inciso 2 da Lei Maria da Penha, que é a medida de afastamento do lar conjugal, nós teremos o quê? Nós teremos aqui a seguinte situação. Se a cidade onde houve essa violência doméstica é sede de comarca, é só o juiz que poderá fazer o quê? Decretar essa medida. Por exemplo, eu sou promotor na comarca de Marília, interior de São Paulo. Marília é uma comarca que tem 3 cidades: Marília, Ocauçu e Veracruz.
Aqui em Marília, havendo violência doméstica e familiar, é só o juiz que poderá decretar essas medidas protetivas. Mas, em relação a Ocauçu e Veracruz, que são cidades que fazem parte da comarca de Marília, mas não são sedes da comarca de Marília, o próprio delegado, a própria autoridade policial, assim que receber a informação dessa violência doméstica, ele, delegado, poderá determinar o afastamento do agressor do lar conjugal. E olha que interessante. Se não tem delegado, e é muito comum, viu, gente, em cidadezinhas menores, em que elas não são sede ali da comarca, é muito comum que não tenha delegado. Mas vai haver sempre o quê? Um policial, normalmente um policial que vai fazer o quê? Que vai efetivamente atender essa ocorrência. Muito bem. Se o policial atender a ocorrência, levar a ocorrência até a delegacia, não tiver delegado lá, ele, policial, seja civil, seja militar, ele poderá determinar o afastamento do agressor do lar conjugal, sem decisão do delegado e sem decisão do juiz. Porém, atente-se para o parágrafo 1º do artigo 26C. Nas hipóteses do inciso 2, delegado decretando as medidas cautelares, e do inciso 3, policial decretando o afastamento do agressor, o juiz deverá ser comunicado no prazo máximo de 48 horas. E aí o juiz vai decidir também em 24 horas, o juiz vai decidir sobre a manutenção da medida de afastamento ou pela revogação da medida de afastamento, devendo dar ciência ao Ministério Público. Ok? Então, não é que o delegado vai decretar, que o policial vai decretar e fica por isso mesmo. Não. Isso se sujeitará, no prazo de 24 horas, ao crivo do juiz, que vai decidir se foi decretado esse afastamento lá de forma legítima ou de forma ilegítima. Ok. Próximo ponto, descumprimento das medidas protetivas. Quais são as duas consequências possíveis para o descumprimento das medidas protetivas? Primeiro, a prisão preventiva do acusado. E 2, a prática de crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Muito bem. Falando então da primeira consequência do descumprimento das medidas protetivas, prisão preventiva. Portanto, em caso de descumprimento às medidas protetivas impostas pelo juiz para a proteção da mulher, caberá prisão preventiva contra o agressor. Artigo 20, caput da Lei Maria da Penha, prevê que em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, que será decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Só uma pequena observação aqui, gente. O Supremo Tribunal Federal e o STJ, a partir de 2020, a partir da vigência do pacote anticrime, da lei anticrime, entenderam que o juiz não pode decretar mais prisão preventiva de ofício, ok? Portanto, ainda que a Lei Maria da Penha preveja isso, jurisprudência do STJ e do STF entendem que isso não é possível. Somente seria possível a preventiva a requerimento do MP ou mediante representação da autoridade policial. Ok. Artigo 313, inciso 3 do CPP, prevê que, nos termos do artigo 312 do CPP, ou seja, havendo periculum libertatis, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, havendo necessidade para a aplicação da lei penal, será admitida
a decretação de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher e também contra outros vulneráveis, como criança, idoso, enfermo, etc. Essa prisão preventiva será decretada para garantir o quê? A execução das medidas protetivas de urgência. Então, muita atenção, porque a prisão preventiva aqui tem uma hipótese de cabimento autônoma. Pouco importa se o sujeito seja reincidente ou não, pouco importa se o delito imputado tem a pena máxima superior a 4 anos ou não. Numa ameaça. A ameaça tem pena de 1 mês a 6 meses. É possível a decretação da preventiva? Sim, se houver descumprimento da medida protetiva, é possível sim a decretação da preventiva por um crime de ameaça com base no 313, inciso 3º do CPP. Mas percebam o seguinte, basta que haja o descumprimento de uma medida protetiva para que a prisão preventiva seja decretada. Ou seja, se o sujeito ele está proibido de ter contato com a sua esposa ou com a sua companheira, e ele foi afastado do lar conjugal, se ele se aproxima dela, ou se ele ingressa no lar conjugal, ainda que para fazer uma declaração de amor, ainda que para qualquer motivo, mesmo que ele não ameaça, não agrida, mesmo que ele chegue lá numa missão de paz, pode ser decretada a prisão preventiva contra ele. Por quê? Porque ele descumpriu uma medida protetiva. Logicamente, se ele descumpriu a medida protetiva, se aproximando ou entrando, por exemplo, na casa quando ele está proibido, e ele também ameaça essa mulher, seja por e-mail, seja pessoalmente, com muito mais razão será decretada aí a prisão preventiva. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, não há necessidade de que o sujeito tenha praticado um crime com violência doméstica e familiar, seja decretada uma medida protetiva e ele, não apenas no segundo momento, descumpra a medida protetiva, como também pratique um novo crime, uma ameaça ou uma nova agressão. Não há necessidade. Basta que haja o puro e simples descumprimento da medida protetiva para que seja admissível a prisão preventiva para garantia da execução das medidas protetivas de urgência. Ok? Maravilha? Muito bem. Segunda consequência para o descumprimento das medidas protetivas consiste no quê? No delito do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medidas protetivas, incluído na Lei Maria da Penha pela Lei 13.641 de 2018. E esse tipo penal aqui prevê a seguinte conduta: descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei Maria da Penha. Então vamos lá. Se o sujeito descumpre as medidas cautelares pessoais do artigo 319 do Código de Processo Penal, o fato, em princípio, não se caracteriza como criminoso, não incidirá o artigo 24A da Lei Maria da Penha. Porque esse tipo penal tão somente pune aquele que descumpre uma decisão judicial que decreta medidas protetivas fundamentadas com base na Lei Maria da Penha. Portanto, aquela decisão judicial do artigo 22 da Lei 11.340. E qual é a pena aqui? A pena para esse crime do artigo 24A é de detenção de 3 meses a 2 anos. E aí, se a pena máxima é de 2 anos, a pulga atrás da orelha já se levanta, né? Será que é uma infração de menor potencial ofensivo? E a gente vai desvendar esse mistério dentro de alguns minutos.
Quem é o sujeito ativo do artigo 24A? Qualquer pessoa. É um crime comum. O homem pode ser sujeito ativo, a mulher pode ser sujeito ativo. E em relação ao sujeito passivo, percebam, o delito é de descumprir decisão judicial. Descumprir decisão judicial. Portanto, a vítima primária desse delito é o Estado, não é a mulher. A vítima secundária é o juiz que decidiu a medida protetiva. Mas há quem diga que a mulher, ela é sim uma vítima secundária desse delito, ainda que de forma oblíqua, ainda que de forma indireta, porque ela é atingida por esse comportamento criminoso. Muito bem. Avançando na análise desse tipo penal, qual é o tipo subjetivo? Estamos diante de um tipo doloso, ou seja, é necessário para a caracterização do artigo 24A que o agente saiba que existe uma decisão judicial determinando medidas protetivas contra ele e conscientemente, voluntariamente descumpra. Por isso, é importante que, para a materialidade do delito, nós sempre juntemos uma certidão do oficial de justiça intimando da aplicação dessas medidas protetivas. E é um tipo doloso, não é um tipo culposo. Não é um tipo que pode ser aperfeiçoado por imprudência ou por eventual negligência. Não. É necessário que o sujeito saiba que existe uma medida protetiva contra ele e deliberadamente ele descumpra essa medida protetiva. Consumação. Esse crime se consuma com o mero descumprimento da decisão, não se exigindo que haja uma ameaça ou uma violência física. Ou seja, se o sujeito está proibido de ter contato com a vítima, artigo 22, inciso 3, a linha A da Lei Maria da Penha. Se ele está proibido de ter contato e ele liga para a vítima, já está aqui consumado esse delito porque já houve o descumprimento dessa decisão. Não há necessidade de que ele ligue e ofenda, de que ele ligue e ameace, de que ele se aproxime e agrida. Não. Basta o mero descumprimento dessa decisão para que efetivamente nós estejamos diante do quê? De uma situação de consumação do artigo 24A. E agora chegamos na parte mais delicada, que é a parte polêmica. Qual é a competência para o julgamento desse crime, considerando que a pena máxima desse delito é de 2 anos? E se é de 2 anos, será que é uma infração de menor potencial ofensivo? Nós temos 2 correntes a propósito do assunto. Primeira corrente, é sim uma infração de menor potencial ofensivo, sujeita à competência dos juizados especiais criminais. Entende essa corrente que não se aplica ao artigo 41 da Lei Maria da Penha. Por quê? Esse artigo 41 diz que aos crimes praticados contra a mulher, nesse contexto de violência doméstica e familiar, que a eles não se aplicarão os institutos da Lei 9.099 de 95. Porém, diz essa corrente doutrinária aqui, a tutela do tipo penal do artigo 24A é da administração da justiça. Ou seja, é um crime contra a administração da justiça. Por quê? Esse tipo penal pune o descumprimento de uma decisão judicial. Então, não é um delito que diretamente ofenda a mulher.
razão pela qual essa primeira corrente entende que é uma infração de competência do G-crime. Segunda corrente. Essa segunda corrente entende que se trata de um delito sujeito ao juízo comum. Entende essa corrente que o artigo 41 da Lei Maria da Penha se aplica ao artigo 24A. Por quê? Ainda que não haja uma ofensa direta à mulher, e ainda que a vítima primária seja o Estado, ocorre sim uma ofensa indireta, reflexa contra a mulher. Então, estaríamos diante de um crime pluriofensivo, ou seja, um crime que protege mais de um bem jurídico. Tutela-se aqui, segundo essa segunda corrente, não apenas a administração da justiça, mas tutela-se sim a integridade física e psíquica da mulher, razão pela qual deve sim se aplicar o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Ok? E, portanto, afasta-se a competência dos juizados especiais criminais, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe nada disso. Ok? Muito bem. Dessa forma, nós concluímos a nossa parte teórica envolvendo a Lei Maria da Penha e vamos lidar agora com uma última questão para sedimentar o nosso conhecimento. Questão da FCC, Ministério Público Estadual do Ceará. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, ao ofensor, o juiz, então o que o juiz poderá fazer quando ele constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher? Alternativa A. O juiz poderá, de imediato, aplicar a proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e de suas testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre esses e o agressor. Opa! Eu lembro de alguma coisa muito parecida com isso, né? Lá no artigo 22, inciso 3 da Lei Maria da Penha. Então essa aqui é provável que esteja certa, mas vamos ver as demais. B. Só poderá proibir o contato físico com a ofendida depois do trânsito em julgado da sentença e se não houver reconciliação do casal. Opa, tá errado. Tá errado, porque a lei prevê que essas medidas protetivas poderão ser aplicadas de imediato. C. Não poderá o juiz, em nenhuma hipótese, estender a proibição de aproximação da ofendida aos dependentes menores. Opa, isso aqui está errado. Eu já vi que é possível sim. Artigo 22, inciso 4º, prevê essa possibilidade de suspensão das visitas. D. O juiz poderá suspender a posse ou a restrição do porte de arma de fogo, mesmo que se trate de órgãos policiais, independentemente de comunicação ao órgão competente. Opa, isso aqui está errado. Deve sim ser comunicado ao órgão competente, conforme diz o artigo 22, inciso 1º. Vamos ver a E. Não poderá o juiz proibir a frequentação do agressor de qualquer outro lugar, exceto o ambiente familiar. Opa! Artigo 22, inciso 3, a linha C, prevê que o juiz pode sim determinar que o agente não frequente locais para preservar a integridade física e psíquica da mulher. Dei o exemplo do clube, né? Perfeitamente possível que o juiz faça isso. Então, diante disso, resta a alternativa A. Alternativa A. O juiz poderá, de imediato, aplicar a proibição da aproximação da ofendida, dos familiares e das testemunhas, fixando um limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Você percebeu como as perguntas de concurso público, elas vêm
tratando do texto da lei, e é por essa razão que eu entendi por bem dar esse enfoque mais literal, mais jurisprudencial aos nossos encontros sobre Lei Maria da Penha, justamente porque é isso que o seu concurso público vai exigir de você, ok? Dessa forma, então, nós nos despedimos com muito conteúdo nesses nossos 4 blocos de Lei Maria da Penha, e eu espero que você esteja gostando das nossas aulas. Mande mensagem lá no Instagram, mande mensagem lá no mural, e vai ser um prazer poder tirar suas dúvidas e poder interagir com vocês, ok? Dessa forma eu me despeço e um grande abraço. Vamos juntos!